Isso. Espera aí. Isso, beleza. Está funcionando aqui. Então, considere esse primeiro exemplo, tá? Você quer lançar uma moeda não viciada, tá? E você quer saber qual é a chance de sair o lado cara e qual é a chance de sair o lado coroa. Intuitivamente, como essa sua moeda ela é totalmente simétrica, né? Então, por essa simetria, não só da forma quanto do material dela, se ela for um material homogêneo, então não há motivos para você não acreditar que cada lado vai ter 50% de chance de sair, não é? E se você jogar um dado, certo? Novamente aqui, um dado não viciado. O que significa quando você diz que um dado ou a moeda não viciada? Quer dizer exatamente isso, que esse material é homogêneo e que o dado e a moeda são perfeitamente simétricos. Então, sendo assim, a chance para a moeda é meio a meio, né? E a chance para o dado é de 1/6. Por quê? Porque o dado tem 6 faces. Tá bom? Então, intuitivamente, né? Essa é a noção intuitiva de probabilidade. É uma espécie de medida da chance. Então, aqui a definição clássica, né? Que é aquela que a gente aprende na escola, no ensino médio, é que a probabilidade de sair um evento A, tá? Aqui eu estou usando essa notação, a P de A. Esse A é algum evento específico. Por exemplo, esse A aqui nesse caso poderia ser sair cara ou sair coroa, ou sair, por exemplo, aqui poderia ser, no caso da moeda, seria cara ou coroa. No caso do dado, poderia ser, por exemplo, sair a face 1 ou sair a face 2. Ou ainda poderia ser sair um número par. Nesse caso seria 2, 4, 6. Né? Par 2, 4, 6. Só são esses, né? Então, como é que você mede a probabilidade ou a chance de sair o evento A? Esse evento A é o número de maneiras de A ocorrer dividido pelo o número total, né, de eventos simples. Muito bem, então, essa aqui é a noção. Então, ou seja, você pega o número de casos favoráveis e divide pelo total, né? Então, por exemplo, se aqui eu quero saber qual é a chance de sair o número 1 no dado, como é que você faz? Você pega o 1 e divide por 6. 6 é a quantidade de faces, né? Se eu perguntasse qual é a chance de sair o número par, então você tem aqui 1, 2, 3. Você pega o número 3 e divide por 6. Nesse caso seria meio, né? Então, essa aqui é a definição ou a abordagem clássica de probabilidade. Ela supõe resultados igualmente prováveis, ou seja, são aqueles espaços, como se dizia, espaços equiprováveis. O que significa isso? Quer dizer que cada ponto tem a mesma chance de ocorrer. Por exemplo, tá vendo aqui, ó? Cada face tem a mesma chance, né? De ocorrer, ó. Então, quando você tem esse fato, e cada ponto, cada possibilidade de acontecimento tem a mesma chance. Então, é assim que você faz o cálculo das probabilidades, tá? Divide o número de casos favoráveis pelo total, tá? E aqui a gente tem também uma abordagem frequentista que basicamente é assim, uma forma de você chegar nessa probabilidade ou nessa chance teórica, no caso da moeda. No caso da moeda é meio, no caso do dado é 1/6, né? Como é que você chega? Bom, aqui, como é que a gente chega aqui? A chance de cair cada face da moeda é meio. Como é que a gente chega aqui nessa conclusão que a chance de sair cada face do dado é 1/6? É uma suposição teórica, é pela própria análise da simetria do dado e da moeda, tá? Mas vamos supor que você não soubesse nada disso.
como é que você poderia chegar a esse meio e a esse 1/6? Ou ter uma ideia de qual é essa probabilidade teórica? Uma maneira seria você lançar essa moeda um número grande de vezes, ou lançar o dado um número grande de vezes. E você anotar, por exemplo, você pega o dado e lança ele 1000 vezes. E faz uma tabela de frequência. Quantas vezes saiu a face 1? Quantas vezes saiu a face 2? A face 3, a face 4, a face 5, a face 6. Quando você olhar essas frequências, você vai ver que é uma tendência geral que elas sejam muito parecidas. Então, esses 1000 lançamentos vai mais ou menos se dividir entre todas essas faces, isso se o dado for perfeitamente simétrico. De tal maneira que cada uma dessas frequências vai ser muito próxima de 1/6. Tá? Provavelmente não vai ser exatamente igual, mas vai ser muito próximo. Então, essa seria, digamos, uma maneira prática de você chegar a essa probabilidade teórica de meio ou de 1/6, tá? Então, a gente está ainda numa parte muito intuitiva, tá? A gente não está ainda dando nenhuma definição. Daqui a pouco a gente vai dar uma definição formal de probabilidade, tá? Mas por hora a gente está só fazendo uma abordagem mais intuitiva. Então, é assim, ó, lançando uma moeda viciada ou não, um grande número de vezes, a probabilidade de sair cara é aproximada pelo quociente. Então, imagine o seguinte, então, se a sua moeda não estiver viciada, ou seja, se, por exemplo, ela é homogênea, né? Não tem lá um lado dela feito de madeira e um outro de metal, né? Porque se tivesse um lado mais pesado, a tendência é que ele caísse mais vezes para baixo. Então, a ideia, se você lançasse essa moeda um número grande de vezes e pegasse lá o número de caras pelo total, ia dar algo próximo de meio, tá? Mas supondo que essa moeda fosse viciada, então o que ia acontecer é que essas frequências, essa tabela de frequências, para, por exemplo, a face cara, ela não ia ser meio, né? Mas se esse lado fosse mais pesado, né? Se ela fosse viciada, então essa probabilidade seria um pouco maior, né? Não seria meio, poderia ser, por exemplo, 3/4, né? Ou 75%, tá? Então, mesmo digamos assim, esse vício seria capturado por essa abordagem das frequências, tá? O mesmo raciocínio vale também para o dado, tá? Mesma ideia, tá? Então, ao procurarmos probabilidades com a abordagem de frequência relativa, obtemos uma aproximação em vez de um valor exato. À medida que o número total de observações aumenta, as aproximações correspondentes tendem a aproximar-se cada vez mais da probabilidade real. Então, essa é bastante, isso que eu falei é bastante intuitivo, né? Que jogando a quantidade grande de vezes essa moeda ou dado, a tendência é que essa tabela de frequência das chances tenderia a se aproximar dessa probabilidade teórica ou real, né? Que é a probabilidade que você obtém examinando o próprio dado e a própria moeda. Então, isso, olha, tem na verdade, essa observação intuitiva, ela é, na verdade, um teorema, ó, tá? Você pode provar isso, é a chamada lei dos grandes números, que diz o seguinte, ó, à medida que um experimento é repetido mais e mais vezes, a probabilidade dada pela frequência relativa de um evento tende a se aproximar, ó, da probabilidade real. Então, é o que a gente estava dizendo, né? Você pegasse o dado, jogasse a quantidade grande de vezes, aí você teria esse número aqui, tá vendo? K sobre N, né? K é o número, por exemplo, de caras, né? É o número de vezes que saiu cara. E N é o número de vezes que você jogou a moeda. Então, essa é a proporção. E cada vez mais ela vai se aproximando, ó, o que o teorema está dizendo é o seguinte, é que quando esse N vai crescendo,
a tendência é que cada vez mais esse número aqui, ó, ele vai se aproximando de meio. E isso está expresso de maneira... está compactado nessa expressão matemática, tá? Essa explicação intuitiva que eu dei, ela está capturada aqui. Eu vou mais ou menos dar a ideia de por que está capturada aqui, mas sem entrar em muitos detalhes técnicos, tá? Eu quero só que vocês peguem a ideia intuitiva dessa expressão. Ó, se você olhar o número, primeiramente, vamos identificar cada letra aqui. Aqui aparece a letra K, a letra N, a letra P, um epsilon, e é isso, né? Então, observe, esse P é a probabilidade teórica, tá? O P é a probabilidade teórica, P vezes 1 menos P. Então, isso aqui é um número fixado. Por exemplo, se fosse no caso da moeda, quanto valeria esse número? Valeria meio. Então, está fixado. Esse epsilon é um valor que você dá. Você pode variar ele. Você vai, em geral, você vai diminuir ele à vontade. É aquele epsilon lá do cálculo, tá? Lembra quando você está estudando limites? Aí tem um epsilon, né? É desse jeito. Então, ó, e aqui embaixo, olha, isso é importante. Você tem o n no denominador, certo? Então, quando você dá um epsilon bem pequenininho, por exemplo, poderia ser um epsilon igual a 0,01, um epsilon pequeno. Então, o que você tem? E esse seu n é um número geralmente grande, né? Esse n você vai aumentar ele, ó. Você vai aumentando, por que você vai aumentando ele? Porque é o número de vezes que você joga a moeda, né? Se você jogar a moeda um número pequeno de vezes, essa expressão K sobre N, essa proporção não vai ficar igual igual a meio, né? Vai ser muito difícil que ela logo de cara você jogou lá e já saiu, né? Jogou, sei lá, só N igual a 5. A aproximação não vai ser boa. O termo garante quando esse N é muito grande, né? Esse N é bem grande. O que acontece? Esse seu N é grande, vai acontecer com esse denominador aqui, ó. Isso aqui vai crescer, não vai? Se o N cresce, esse aqui vai crescer. Vou colocar aqui um símbolo aqui de infinito. Mas se o denominador cresce, o que acontece com a fração? Essa fração aqui, ela tende para zero, né? Ou seja, essa probabilidade de que o K sobre N difira, seja maior do que o epsilon, vai ficando cada vez menor. Mas o que significa esse K sobre N menos P, o modo disso ficar maior do que o epsilon? Significa o quê? Significa que a distância do K sobre N até o P, se tiver o seu P bem aqui, ó, significa que a chance desse K sobre N cair fora desse intervalo, ó, é muito pequena. Então, isso quer dizer que a chance dele estar dentro desse intervalo é muito grande. É isso que está dizendo. Então, essa expressão aqui está dizendo que cada vez mais esse K sobre N vai aproximando do P, tá? E quando você vai diminuindo esse seu epsilon aqui, tá? A tendência sua é fazer com que cada vez mais esse K sobre N vá se aproximando do P. Essa é a ideia intuitiva, tá? Mas você pensar nesse exemplo do dado da moeda deixa essa lei dos grandes números bastante clara, né? Muito bem, então vim em frente aqui. Então, aqui, de novo, agora pensando no exemplo, né, o que eu tinha dito, ó, quanto mais aumentarmos o número de lançamentos de uma moeda, mais a relação entre o número de caras e o número de coroas se aproxima de meio. Quanto mais aumentarmos o número de lançamentos de um dado, mais as frequências relativas de cada uma das suas faces se aproxima de um sexto, tá? Exatamente pelo teorema, pela lei dos grandes números, né? Então, agora, dada essa noção intuitiva, tá? A gente, na verdade, estava usando o termo probabilidade como um sinônimo de chance, né? A probabilidade, ela faz exatamente isso. Ela dá um tratamento formal a essa noção de incerteza, ou ela mede essa chance dos eventos ocorrerem,
ou a combinação desses eventos, tá? Essa é a ideia, então agora vamos aqui um pouquinho mais formal, né? Um experimento como o lançamento de uma moeda ou de um dado, em experimentos como o lançamento de uma moeda ou de um dado, cada resultado individual não pode ser previsto. Essa é a ideia, né? Você não pode prever, porque o número de variáveis envolvida, né, na previsão dessa face ou da face que cai para cima, ou a face do dado que cai para cima, teoricamente você poderia pensar assim, não, mas se eu, de repente, dominasse todas as variáveis, por exemplo, a força, o ângulo, a umidade do ar, a temperatura, a velocidade do vento, dominasse eu poderia prever qual seria a face que ia cair para cima. Ok, você pode até pensar isso, mas de todo modo, você não consegue fazer isso, né? A ideia é exatamente essa. Você tem aí uma aleatoriedade. E é em cima dessa aleatoriedade que essa teoria das probabilidades vai trabalhar. Então, o que é um experimento aleatório? Então, pensa o seguinte, ó. Agora aqui a gente vai começar a embutir a linguagem dos conjuntos, tá? Então, a linguagem dos conjuntos vai ser bastante usada aqui na teoria das probabilidades. Então, você começa com o conjunto ômega, de todos os resultados possíveis. Então, ele é chamado de espaço amostral. Por exemplo, se eu estiver falando do experimento aleatório, que é lançar uma moeda, quem seria esse ômega? Seria cara ou coroa. Se eu estivesse falando do experimento aleatório, que é o lançamento de um dado, quem seria esse ômega? Seria o conjunto das faces do dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os seus subconjuntos, A quantia de ômega, são chamados de eventos. Então, ó, matematicamente, é muito simples, tá? O que é um evento? É só um subconjunto do espaço amostral. Ou seja, o A é qualquer subconjunto de ômega. Em particular, esse A pode ser o evento unitário, né? Ele pode ser formado apenas pelo número 1, pela face 1. É por isso que eu falo assim, que a probabilidade de sair 1, né? P de 1 é 1/6. Então, olha só, qualquer subconjunto de ômega é chamado de evento, tá? Então, o que é subconjunto passa a ter o nome de evento. E o conjunto ômega, que é o conjunto grandão, é chamado espaço amostral. Muito bem. Então, olha, o que vai ser o modelo probabilístico? Vai ser eu embutir aí uma função probabilidade nesse experimento aleatório. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, tendo claro nesse experimento qual é o espaço amostral. Eu tenho que de antemão saber qual é o conjunto de todas as possibilidades. Então, por mais que seja lançar o dado seja aleatório, eu não consigo saber qual é a face que vai cair para cima, né? Mas eu não sei qual vai ser, mas eu sei que só vai ter uma dentre 6 possibilidades. Então, o conjunto dessas possibilidades é que eu chamo de espaço amostral. E uma função, essa é a primeira condição. A segunda é uma função de probabilidade que mede a chance de um evento ocorrer. Essa função de probabilidade é exatamente, no caso do modelo teórico da moeda, é você que determina de antemão qual vai ser a probabilidade de sair um ponto do espaço amostral. Então, por exemplo, aqui eu determino, olha, a moeda é simétrica, ela é um material homogêneo, portanto, ela não é viciada, portanto, tudo leva a crer que a probabilidade de sair cara é meio. E a mesma coisa para a probabilidade de sair coroa, também é meio. No caso do dado, a mesma coisa. Você olha para o dado, vê que o material que ele é feito, da qual ele é feito é homogêneo, vê que é totalmente simétrico. Então, você determina, olha, a probabilidade de sair cada face é 1/6.
Isso é você que determina de antemão, tá? Você determina dessa forma, no caso da moeda e do dado, por uma análise teórica, né? Prática mesmo do material que compõe o dado, tá? Então, se você tem um espaço amostral e você tem uma função que mede as chances de cada ponto desse espaço amostral, você tem aí um modelo probabilístico, tá? Então, essa função diz como essas chances são medidas. Só que não é qualquer função. Essa função de probabilidade, ou essa medida, a forma de como você medir essa chance, ela tem que ter algumas propriedades, tá? E a definição 3 captura, né, ela diz exatamente quais são essas propriedades que essa função tem que ter, tá? Então, elas são 3, né? A outra está na outra página, eu vou mostrar já. Então, a primeira é o seguinte. Então, elas são bastante gerais. São bastante gerais essa caracterização. Então, veja, a primeira é a seguinte. P de vazio tem que ser 0 e P de ômega tem que ser 1. O que significa isso? Olha, então, é de costume a gente denotar esse conjunto vazio, que é aquele conjunto que não tem elementos, que vocês sabem, ele está contido em ômega, né? Porque o vazio está contido em qualquer conjunto, então, portanto, ele é um evento. Ele é usado para determinar, para nomear um evento impossível. Um evento impossível. Como é que é esse evento impossível? Poderia ser, por exemplo, você jogou a moeda e ela parou de pé. Ou, sei lá, você jogou a moeda e ela não caiu. Então, sei lá, ele vai ser usado justamente para descrever possibilidades que são impossíveis. Tem chance 0, tá? A chance daquilo ocorrer é 0, ou muito próximo de 0. E o ômega vai ser o evento certo. Quer dizer, o próprio ômega, que é o espaço amostral, também é um evento. Por que ele é um evento? Pela nossa definição, porque o ômega está contido em ômega. Ele é evento certo porque a chance dele ocorrer é 1, é total, é 100%. Por exemplo, se você pegar aqui no caso da moeda, você pegar o ômega igual a C e E, quer dizer, cara e coroa. Se eu jogar, ou seja, esse P de ômega igual a 1 está dizendo qual é a chance, se eu jogar a moeda, qual é a chance de cair cara ou coroa? A chance é 2 por 2, não é? Ou seja, 100%, é 1, né? Se eu jogar uma moeda, qual é a chance de cair a face 1, 2, 3, 4 ou 5? É 6 sobre 6, né? Que também é 1. Então, ou seja, a probabilidade ela vai variar nesses dois extremos, né? Entre 0 e 1. 0 é a impossibilidade completa de ocorrer o evento. E 1 é quando você tem a certeza. Então, a probabilidade ela vai oscilar entre essa impossibilidade, ela vai variar entre a impossibilidade e a certeza absoluta, né? É exatamente isso que diz o item B, tá vendo? Nós já comentamos o item A, ó, é isso que diz o item B, tá vendo? A probabilidade de um evento vai estar sempre entre 0 e 1, para todo evento. Então, é sempre entre 0 e 1, né? É claro que isso você poderia, nos nossos exemplos que a gente viu aqui, da moeda e do dado, isso aqui é verificável, né? Você pode verificar diretamente, mas isso aqui é a definição geral, tá? Isso é tão geral que vai servir, inclusive, para definir a probabilidade por meio de uma integral, certo? A definição mais geral de probabilidade, que vai capturar toda essa noção intuitiva de probabilidade que vocês já estudaram no ensino médio, tá? O terceiro item é um item mais técnico, tá? Que vai permitir a gente fazer várias contas. Ele diz o seguinte, ó, que a probabilidade de ocorrer o evento A união com B é a probabilidade de ocorrer o evento A mais a probabilidade de ocorrer o evento B, desde que esses dois eventos sejam disjuntos, tá? Então, quando há
interseção com B é vazio, eu digo que A e B são disjuntos. Então, ó, como é que seriam dois eventos disjuntos? Seriam assim, ó. Eles não têm interseção, tá vendo? Eles não têm interseção, tá? Se tiver interseção, aí eles não são disjuntos, porque tem a interseção aqui, tá vendo? Então, aqui diz o seguinte, ó, como é que você calcula a probabilidade de A união com B? É a soma individual das probabilidades. Então, isso permite você pegar um evento maior e quebrar. Então, aqui está dizendo que é o seguinte: você tem um evento grande, que você não sabe qual é a probabilidade. Se você conseguir pegar esse seu evento grande, quebrar ele em eventos menores, mas quebrar de que maneira? Maneira disjunta, né? Se você souber calcular a probabilidade desses eventos menores, você consegue calcular a probabilidade do evento original. Então, vamos dar só um exemplozinho aqui para vocês verem como que isso realmente funciona. Vamos supor aqui que eu tivesse... Vamos pegar aqui o exemplo que nós já vimos do dado, certo? Eu sei que o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a gente já decretou, né? Digamos que a única coisa que eu sei é que a probabilidade de cada um desses, de 1, 2, de cada face, é 1/6. Só isso, né? Aqui está o modelo probabilístico, certo? Aí, como é que você faz para calcular a probabilidade de sair os números pares, de sair um número par? Joguei o dado. Qual é a probabilidade de sair um número par? Ah, então qual é o evento em questão? É o evento 2, 4, 6, né? Como é que você consegue calcular essa probabilidade? Vou pegar até um exemplo mais simples aqui. Não os pares, mas vai ficar mais simples ainda. Eu vou pegar só o 2 e 4. Então, a pergunta é, jogando um dado para cima, qual é a chance de sair o número 2 ou o número 4? A princípio, eu não saberia calcular isso. A princípio, só com essa informação das probabilidades individuais, não seria possível. Porém, se você usar esse item C aqui, você sabe que a probabilidade de calcular esse evento 2, 4, você pode quebrar aqui, tá vendo? É claro que nesse exemplo específico do dado não precisaria fazer isso, mas isso aqui eu estou dando um exemplo com uma coisa concreta de uma situação abstrata que poderia acontecer, entendeu? Na qual você teria um evento grande e aí você calcularia a probabilidade desse evento grande quebrando ele em pedaços menores. Então, ó, você ficaria com 2, 4, e aí você sabe que aqui é 1/6, e aqui é 1/6 mais 1/6 é 2/6, né? Muito bem, então seria assim, tá? Mas é claro que no caso específico desse experimento aleatório, a gente já define diretamente a probabilidade dessa maneira, ó. Você pode de imediato, né? Não precisaria nem falar em axioma, você diria assim, não, a probabilidade de calcular, já que você tem a liberdade, em princípio, né? Em princípio, você poderia definir a probabilidade do jeito que você quisesse, desde que ela satisfizesse as três condições, A, B e C, né? Então, você pega lá um espaço amostral ômega, certo? E aí você fala assim, olha, a probabilidade de calcular um evento lá em ômega vai ser assim, P de A igual a N sobre N. É isso que vocês estudam no ensino médio. É o único tipo de probabilidade estudado lá. Se chama de espaços equiprováveis, né? Lá todos os pontos tinham a mesma chance de acontecer, tá? E a probabilidade que se definia era sempre essa fração, M sobre N. M era o número de casos favoráveis, ou seja, aqui o N é o tamanho do M, tá? E o N é o tamanho do espaço amostral. Então, lá no ensino médio, todo o trabalho consistia em calcular esse M, né? Porque o N já era dado, às vezes, ou às vezes não, mas de qualquer forma, seu trabalho mais ou menos no ensino médio, o estudo de probabilidade, se reduz a simplesmente fazer um cálculo combinatório, né?
para você conseguir calcular o tamanho, qual é o tamanho desse A e o desse ômega, ou seja, fazer contagens, né? Esse é todo, basicamente, nisso, o assunto de probabilidade do ensino médio consiste nisso. Muito bem, então aqui vamos só retomar. Então, só aqui relembrando aqui umas notações, tá? P vai ser sempre denotar a probabilidade, tá? O A, B e C maiúsculos vão denotar os eventos. O ômega sempre vai denotar o espaço amostral do experimento aleatório. E P de A vai denotar a probabilidade de ocorrência do evento A. Note o seguinte, ó, a probabilidade nada mais é do que uma função. Olha, aqui eu estou fazendo uso daquela definição mais geral de função que vocês aprendem, né? Olha, é uma função que ela sai de um conjunto ômega, ela pega, na verdade, mais do que isso, ó, ela vai sair do conjunto das partes de ômega e vai chegar lá no intervalo 0, 1, ó. Ou seja, ela vai pegar um evento A e vai levar em P de A, onde esse P de A pertence a esse intervalo 0, 1, não é? Porque o P de A está entre 0 e 1. Esse P de A, não confundir com... Aqui já é uma anotação muito, muito ruim essa minha. Então, vamos trocar para que está ruim, né? Porque o P de A, geralmente a gente usa a notação para o conjunto das partes de um conjunto. Aqui está colidindo com a notação de probabilidade, então vamos chamar assim, 2 de A. Então, ela vai pegar o A e vai levar em P de A. Esse 2A são todos os subconjuntos. 2A é o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Só isso. Tá? Mais adiante aparece um exemplozinho sobre isso, mas isso não é essencial aqui, tá? Aqui é simplesmente uma observação que eu estou fazendo para vocês. Que a probabilidade é uma função que satisfaz aquelas 3 propriedades. Muito bem. Estamos quase chegando no fim, né? Falta um minutinho só. Então, aqui uns exemplos, ó. Você pega A e B, eventos quaisquer. E aqui, então, aqui para a gente aprender a manusear essa função probabilidade. Como é que você prova? Então, primeiro, o que é esse AC? Esse AC é o seguinte, ó. Quando você pega aqui o seu espaço amostral ômega, que eu vou denotar aqui por uma caixa, quando eu pego um evento A aqui, pessoal, a gente vai usar bastante esses diagramas de conjunto, tá? A melhor forma que tem de você trabalhar com essas propriedades de conjunto é usando os diagramas, tá? Você pega aqui o evento A, ó, e tudo que está fora de A, você chama de A complementar, ó. Por exemplo, ó, se esse ômega aqui fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6, quem é o complementar? Aí o A, vou escolher um A, né? Suponha que o A aqui seja os números ímpares, 1, 3 e 5. Quem é o complementar de A? São todos aqueles elementos que estão em ômega, mas que não estão em A. Então, no caso, vão ser os pares, né? 2, 4, 6. Em linguagem de conjuntos, esse A complementar é assim, ó. Ele é o ômega menos o A, tá? Às vezes também você vai ver a seguinte notação para diferença de conjuntos. O pessoal também usa assim, ó, uma barra, tá? É a mesma coisa, tá? Tanto faz um travessão ou uma barra, tá? Mas isso aqui eu vou deixar para o próximo encontro. Ok, então, gente. Estão comigo? Estamos aqui, professor.